TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Almoça Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado e também no domingo, 9 da noite. Nesta terça-feira, que é dia 9 de junho. Fez muito frio em Divinópolis hoje, afinal de contas estamos quase perto do inverno. O inverno ainda não chegou, mas a temperatura já começa a ficar bem baixa. Nós tivemos ontem, perto de 5h30 da manhã, 6 horas, 8 graus. E a temperatura vai persistir baixa durante um bom tempo. Sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, eu recebo o Dr. Nilson Tavares, mestre especialista em plantoodontia. Dr. Nilson, prazer te receber aqui ao vivo pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez conosco. Muito obrigado pela sua presença e em nome da direção da TV Candidez eu já te agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Samuel. Boa noite a todos. Te agradeço o convite aqui da TV Candidez, através desse programa seu, Amostra Grátis, e espero, de uma maneira tranquila, explicar à população a nossa proposta de saúde bucal. Bacana, a gente vai falar hoje sobre a questão dos implantes dentários, vamos falar também de várias outras questões ligadas à questão da saúde bucal. E eu gostaria de começar esse nosso bate-papo falando sobre a questão do implante, eu gostaria que você falasse sobre essa questão do implante, que vai muito além da estética. Eu já te faço duas perguntas. Vai além da estética e a cirurgia dói. Existe um limite de idade, doutor Nilson, que você possa ficar à vontade de responder para a gente nesse nosso bate-papo, nesse início? Bom, a cirurgia de implante em si é uma agressão, né, ao corpo humano, como toda cirurgia. Mas o que acontece, na verdade, é que se o profissional medicar de uma maneira correta, isso vai variar. A idade do paciente, é uma cirurgia tranquila, é mais tranquila que uma extração dentária, né? Então, o profissional tem que ficar atento, o profissional que trabalha nessa área tem que ficar atento para medicar corretamente o paciente, para que o pós-operatório seja correto, né? Não tenha problemas de dor, de inchaço, né? Então, é uma cirurgia extremamente tranquila. A implantodontia moderna, que é essa implantodontia que a gente faz através desses implantes de titânio, ela surgiu aproximadamente há 61 anos atrás. É lógico que ela vem se modificando, se aprimorando, se modernizando cientificamente, né? Mas é um trabalho extremamente seguro. O paciente não precisa ter medo de fazer implante, de ter rejeição em relação a isso. Então, o que acontece da implantodontia é uma coisa que nós trabalhamos com isso, nós damos aula sobre isso, nós temos turma lá em Itaúna, que é o planejamento correto. Esse planejamento correto, ele passa, então, por uma boa avaliação. Essa avaliação tem que ser feita. Como é que é esse cuidado nessa avaliação? O cuidado é de ordem geral. O paciente pode ser operado em qualquer situação, desde que esteja sob controle. Por exemplo, dá um exemplo, diabetes, né? Antigamente você não fazia implante. A pessoa tinha a diabetes ou descontrolado, o que seja. Mas hoje em dia, através de monitoramento de paciente, que foram realizados os implantes, é possível fazer implantes em paciente diabético desde que controlado.
Todo mundo pode precisar de um enxerto ósseo? Quando é que isso vai ser necessário? Olha, basicamente, quando você perde um dente, você perdeu um dente. Então, o osso, ele começa a diminuir em altura e em largura. Isso é fisiológico, né? Isso é fisiológico. Mas alguns pacientes têm um osso mais largo, têm um osso mais comprido, isso depende da constituição física do paciente, né? Então, às vezes, essa perda óssea, ela não é tanta. Então, dá para você fazer implante sem o enxerto ósseo. Mas também tem paciente que tem, a gente chama de fenótipo, quer dizer, característica estrutural da pessoa. Tem paciente que tem um osso fino, então quando perde o dente, esse osso afina, então nós lançamos mão dos enxertos. Muita gente fica com dúvida sobre a questão do tempo de tratamento. Isso vai depender de cada paciente, de cada situação, e até porque existem pacientes que vão precisar mais do que de um implante. Como é que é essa questão desse tempo? O paciente, ele questiona muito? Sim, normalmente o paciente quer o mais rápido, mais barato, né? E, assim, por assim dizer, resolver rápido e mais tranquilo, sem fazer enxerto, sem nada. Mas isso não é possível às vezes. Então, às vezes vai levar um tratamento, você tem que fazer colocar um aparelho ortodôntico para consertar, alinhar os dentes. Então, vai demorar aí 1 ano e meio, 2 anos. Às vezes o paciente tem que refazer alguns canais que está com foco de infecção e vão ficar perto do implante. Esse foco de infecção pode contaminar o implante. Então, são uma série de fatores que, mediante o planejamento bem feito, que o dentista dá o diagnóstico e o planejamento. Então, normalmente, na parte inferior, essa parte que a gente chama de mandíbula, os implantes são colocados e ficam só 3 meses. Por quê? O osso é mais denso, o osso é mais duro. A parte superior, essa parte aqui de cima que a gente chama de maxila, os implantes são colocados e espera-se 6 meses para depois colocar os dentes. No caso de um só implante ou mais implante, é o mesmo tempo. A biologia óssea não muda. E já tem lançado no mercado alguns implantes com características especiais que você tem que aguardar entre 30 a 45 dias para colocar o dente. Doutor Nilson, existem casos, quando a gente fala da questão do implante, que podem parecer aí um pouco mais preocupante, que é com relação a quem tem a glicose alterada, quem tem a diabetes e até outras doenças crônicas. Como é que deve ser o olhar do profissional da odontologia para quem tem diabetes e que precisa, às vezes nem quer, mas precisa fazer aí o implante? Como é que é essa abordagem? O dentista profissional, ele procura saber um pouco desse histórico? Sim. A incidência da diabetes tipo 1 e tipo 2, ela tem aumentado através dos tempos, né? Devido a uma série de fatores, tanto sociais quanto de alimentares e etc. Esse paciente, o principal problema dele é que a flora bacteriana dele, ou seja, as bactérias que tem na boca são alteradas, né? E principalmente o processo de cicatrização dele, que a gente chama de regeneração, mas a cicatrização, ela é mais lenta. Então, em um paciente diabético, mas controlado, que o médico controla, ele toma os remédios corretamente, a única coisa que você deve fazer é deixar mais um tempo, porque todo diabético sabe que ele tem uma ferida, a feridinha custa a cicatrizar. Então, no osso não seria diferente. Então, nós temos que aguardar um tempo maior. Bacana. Para você que está ligando a TV Candidez agora, com muito prazer, nós estamos recebendo a presença do Dr. Nilson Tavares. Ele é mestre e especialista em plantodontia. Eu vou ter que chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Eu sempre lembro que o Amostra Grátis da Saúde é ao vivo toda terça-feira. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje.
Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store, e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Muito bem, eu quero dizer para você que a Ultra Imagem está aqui em Divinópolis para te oferecer naquilo que há de melhor na questão do exame de imagem. Ultra Imagem está muito bem localizado aqui na Avenida Getúlio Vargas, 808, mandando um abraço para toda a equipe. Onde tudo começou era na Coronel João Notini, 126, no segundo andar, na Getúlio Vargas. Um abraço para o doutor Marcelo Dolabella, doutora Camila Mourão. Obrigado aí ao Túlio e toda a equipe. Entrevistas que você pode acompanhar aqui pela TV Candidez são profissionais que passaram e deixaram aqui várias informações sobre a saúde. Nós tivemos com o médico Everton Dias Júnior. Ele é cirurgião geral. Ele também falou sobre a questão da cirurgia da hérnia e sobre vários outros assuntos ligados à questão da recuperação e a esse tratamento. A médica dermatologista Mauritânia Guiar também esteve conosco, destacando aqui temas importantes relacionados ao maior órgão do corpo humano, que é a pele. Marcos Boissu, ele é médico psiquiatra, também destacou sobre várias questões do Setembro Amarelo. E Hudson Lázaro, profissional da medicina, que falou sobre a importância do transplante capilar. Obrigado aí ao Túlio e a toda a equipe da TV Candidez. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez com muito prazer hoje recebendo o Dr. Nilson Tavares, mestre em implantodontia. Dr. Nilson, nesse segundo bloco a gente sempre conta aqui um pouco da história de vida do entrevistado, principalmente quando ele vem pela primeira vez. Como é que é a história de vida do Nilson? Como é que foi a sua caminhada lá atrás rumo à odontologia? Bom, a minha história é como de quase todo brasileiro, né? Dificuldade, né? A gente não tinha informação do que a gente gostaria de ser, não tinha teste vocacional. E eu optei por fazer odontologia por uma questão de mais de trabalhar sozinho e ser mais independente, sabe? Então eu tive que ir para Belo Horizonte, fazer cursinho. Na minha época fazia esse cursinho, a faculdade era difícil de passar. Trabalhei lá e estudava à noite e consegui passar no vestibular em Itaúna para odontologia. E gostei demais do curso e fui um bom aluno, né? Eu estudei muito porque era muito difícil. A média nossa era 7,5 em 10. Você tem uma ideia. Muito altíssimo, hein? Altíssima média. Então você tinha que estudar muito. Após isso eu vi que o curso de odontologia só não era. Ele deu básico para a gente, muito bem dado na Universidade de Itaúna, muito bem dado, mas eu queria assar voos maiores. Comecei então, fiz um curso de especialização em periodontia, que consiste o estudo das doenças gengivais, né, do osso e da gengiva. Essa doença que afeta muitos brasileiros, né, que é o sangramento gengival,
o dente fica bambo, perde-se o dente. Então eu fui para a Universidade de São Paulo, em Bauru, e fiquei lá durante 2 anos. Nesse período, em Bauru, isso foi em 88, mais ou menos, 89. Eu tive contato com um cara que estava voltando dos Estados Unidos, um dentista que estava voltando dos Estados Unidos. Ele deu uma aula para nós sobre implante dentário de titânio. Eu nunca tinha visto, eu fiquei apaixonado. Falei, eu tenho que aprender. Era uma novidade na época. Novidade, isso há 40, você põe aí 89, 40 e tantos anos, né? 40 e tantos anos. Então eu fiquei louco para aprender. Ele mostrou os estudos bem feitos, os trabalhos científicos. Então eu quis aprender isso, só que no Brasil não tinha nada. Então eu juntei minhas coisas e fui para os Estados Unidos. Eu consegui uma bolsa de estudo na Universidade de Nova York, fiquei lá 1 ano e pouco fazendo curso. Trabalhava também, como qualquer imigrante, porque eu não tinha dinheiro. Qual cidade que é? Eu estudei na Universidade de Nova York, na cidade de Nova York. Então, eu ganhei uma bolsa de estudos na Universidade de Nova York. Então, eu trabalhava no restaurante mexicano para me manter, porque eu não tinha dinheiro. Eu ganhei uma bolsa, quer dizer, eu não pagava escola. E nesse período, eu tive uma certa oportunidade de ficar lá. Mas eu não quis ficar porque, na verdade, eu tinha um filho aqui. Então, para mim, seria difícil. Eu teria que me adaptar, teria que desembolsar uma quantia que talvez eu não tivesse, mas enfim, voltei para o Brasil. Montei meu consultório inicialmente em Belo Horizonte, né, onde eu trabalhava, tinha poucos profissionais que trabalhavam com isso. E depois eu resolvi vir para Divinópolis. E aqui eu cheguei, o pessoal também não sabia, eu tive muita dificuldade, né? Quem me ajudou muito aqui foram vários dentistas. O pessoal começou a se interessar, então nós começamos a fazer, isso foi expandindo, isso saiu do foco só dos dentistas, a população já começou a entender o que era o implante, né? E procurava a gente e nós fomos desenvolvendo. E depois eu comecei a dar aula na Universidade de Itaúna, na área de periodontia, que é doença gengival. Eu trabalhava na clínica, né, como periodontista, e depois nós montamos um curso lá de especialização, como se fosse uma residência. Esses dentistas que iam ficar conosco lá, eles já eram formados, então eles ficavam 24 meses tendo aula teórica e prática. E saía, a gente dava o diploma, a universidade dava o diploma como especialista em implantodontia. Basicamente é isso aí, Davi. E esse desenvolvimento científico profissional? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, a área de saúde, eu não falo só em odontologia, mas a área de saúde, ela tem que ser voltada muito para o paciente. O dinheiro, a parte econômica, ele vem, né? Mas o profissional tem que ser focado no paciente, né? O paciente é a coisa mais importante que nós temos, né? Então, o profissional, ele deve estudar, ele deve fazer curso, porque a faculdade de odontologia dá apenas o básico, e a prática também, né? Tanto teórica como prática. Então, o profissional deve sempre procurar estudar mais. Porque a partir do momento que ele estuda mais, ele entende mais e ele tem uma abordagem melhor para o paciente. Às vezes o profissional erra, não é porque ele quer, porque ele não obteve conhecimento, né? E erro todo mundo tem. Então, a proporção que você deve fazer é errar menos, o possível, né? E só através do aprimoramento técnico-científico. E a questão da abrangência do curso de implantes? Como é que o senhor vê essa questão hoje em dia? Olha, a implantodontia, que é a área que eu atuo, segundo o Conselho Federal de Odontologia, é a segunda especialidade maior que tem especialista. Parece que são 25 mil no Brasil inteiro. A primeira é a ortodontia, que são os aparelhos, né, para consertar o posicionamento dos dentes. Então, a implantodontia, ela já tem muito profissional na área, mais do que precisa, pela população e pela
População nossa mais ou menos 220 milhões de habitantes, né? Então tem 22 mil profissionais por aí, 22 a 25 mil. Tem um dado aqui que fala em 550 universidades espalhadas por todo o Brasil. Chega a ser um número alto? Quantas? 550? Isso é um número altíssimo. São 550 faculdades de odontologia no Brasil. Esse boom desse crescimento, em medicina também. Medicina tem muita faculdade. E parece que a medicina está aumentando cada vez mais. A medicina está começando a ficar saturada. Isso aí o mercado regula. Vamos supor, um médico, um plantonista ganhava R$ 1.800 há, sei lá, 5 anos atrás. Agora ele ganha 1.000. Por quê? Tem muito médico. Ou seja, a oferta está sendo maior. Então, isso é regulado pelo mercado, né? Então, a oferta de dentista hoje no Brasil são 550 faculdades. 550 faculdades, o Brasil é o país que tem mais faculdade de odontologia do mundo. Pelo menos nisso, ele é campeão. E essa proporção aí de um dentista para 1.200 pessoas ou 1.200 pacientes prevalece? Não, essa proporcionalidade, ela foi definida pela Organização Mundial de Saúde, que o ideal é, no mínimo, um dentista para cada 1.200 habitantes. Né? Isso foi para ter não ter nem muito dentista e nem muitas pessoas sem o tratamento. Mas no Brasil a proporção é de, se não me engano, é um dentista para cada 460. Doutor Nilson, você nasceu em Divinópolis mesmo? Eu sempre gosto de perguntar isso. É um divinopolitano mesmo? Eu sou divinopolitano legítimo. E você fazia faculdade em Itaúna? Em Itaúna, mas eu morava lá. Ah, tá. Isso que eu te perguntar. Você ia e voltava todos os dias? Não, quando você mora na cidade que você estuda, o rendimento escolar seu aumenta, porque você não tem a viagem, né? O cansaço. Que acaba pesando. Muito. Você não tem problema de trânsito, você não tem problema de batida na estrada. Né? Então, você morando lá, igual eu morava com alunos da minha série, né? do meu período. Então, a gente tinha o mesmo objetivo, que era estudar. E um ajuda o outro, né? Um ajuda o outro. E depois de tanto tempo assim de formado, já com uma carreira muito longa, você acredita que fez uma escolha correta dentro da odontologia? Eu fiz, porque eu gosto muito da minha profissão. Né? Eu vejo a odontologia hoje diferente do que eu via quando eu formei. A odontologia hoje, para quem está no processo de formação ou está formada recente, ele vai passar muito trabalho, porque hoje em dia o recém-formado é muito explorado financeiramente. E esse aspecto social e econômico do curso de implantes na sociedade, qual é a importância dele, na sua opinião? Bom, a importância é que você tem acesso, né, à população que não tem condição de pagar um tratamento, de restauração, porque a faculdade onde eu dou aula, lá é uma fundação. Então, lá, o lucro obtido é revertido em função da universidade. Não é uma faculdade particular, de odontologia particular, que visa o lucro. A Fundação de Itaúna, ela tem lucro, logicamente, mas esse lucro é revertido para a universidade. Então, lá, o atendimento, não só de implante, como você falou, mas de todas as áreas, é um serviço social extremamente importante. Inclusive tem até de medicina também. Tem medicina. Então, o que acontece? Por exemplo, eu estou dando aula lá na clínica, os alunos atendendo, tudo. Aí chega uma emergência, um paciente com dor. Ele é imediatamente atendido. Normalmente, o paciente só tem dinheiro para pagar o ônibus para ir lá. Ele não tem dinheiro para ir num dentista para tirar a dor dele. Então, ele vai na faculdade. Doutor, para a gente encerrar esse bloco, eu queria que você comentasse com a gente a importância da pós-graduação para o início da odontologia. Por que é tão importante? Ela é importante porque, primeiro, dentro da faculdade, você define as suas preferências. Né? Tem gente que gosta de criança, atender criança, tem aluno que gosta de cirurgia, tem aluno que gosta de prótese, tem aluno que gosta de canal, tem aluno que gosta de estética. Né? Então, essa variabilidade entre os alunos
que vai definir a sua especialidade. Então, quando você deseja alguma coisa, vamos supor que na minha área, que é interessantíssimo, vamos supor, estética, né? Porque a estética está ligada com a vaidade humana. Então, quem é que não é vaidoso? É verdade. Todo mundo é vaidoso. E a vaidade faz até parte, né? Faz bem. parte, né? Bacana. Então, o aluno ele tem que definir do que ele gosta e não o que dá mais dinheiro. Isso é importantíssimo, porque o que está acontecendo é que é a opção por qual especialidade... Vai ser mais rentável. Vai ser mais rentável, em detrimento da vontade dele. Às vezes pode conciliar com uma satisfação pessoal, mas às vezes pode não vir junto também. Não vem junto, não. Bacana. O Túlio também avisando aqui, doutor Nilson, que eu vou ter que chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Você que está acompanhando o Amostra Grátis da Saúde, o programa é ao vivo e a TV Candidez mantém essa total interatividade com o seu público. Você pode enviar a sua pergunta, você pode fazer aí o seu questionamento. Nosso WhatsApp está ativo. Daqui a pouco a gente volta. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Muito bem, nós estamos de volta ao vivo aqui pela TV Candidez nesta terça-feira. Hoje é dia 9 de junho de 2026. Você já sabe que vários profissionais sempre passam deixando informação importante, informação que você pode rever no canal do YouTube. Nós tivemos recentemente, em nome da Unimed Divinópolis, a presença do cirurgião vascular, o médico Daniel Carregal. Ele trouxe aqui toda a sua experiência, respondeu ao público e destacou sobre a questão médico ginecologista obstetra, que destacou várias coisas relacionadas ao pré-natal. Nayara Gonçalves, médica geriatra, destacou sobre o Alzheimer. Muito importante a fala dela, na questão que a doença é da pessoa, mas o cuidado tem que ser de toda a família. E com o oncologista também da Unimed Divinópolis, Cícero Gonzaga, que falou sobre a questão da prevenção e as novas formas de tratamento oncológico. Obrigado aí ao Túlio e a toda a equipe. Eu estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, com muito prazer hoje recebendo o Dr. Nilson Tavares. Ele é mestre em plantodontista, mestre em plantodontia, e nós vamos falar também sobre outros assuntos ligados à questão da saúde bucal. Dr. Nilson, muita gente faz uma pergunta sobre a questão da doença periodontal. O que seria a doença periodontal? A doença periodontal, por assim dizer, ela afeta mais adultos, né? Por quê? Porque à medida que o indivíduo cresce, o processo hormonal dele muda a partir da adolescência. Então, é uma doença de prevalência em adulto, tá?
Normalmente você não encontra a doença periodontal avançada em criança, por causa do tipo de bactéria que tem na boca. Então, o início da doença periodontal é o que a gente chama de placa bacteriana. O que é a placa? É um aglomerado, é um ajuntamento de bactérias que dá ao redor dos dentes, perto da gengiva, né? Então, se o indivíduo não escova da maneira correta, não tem uma escova boa, aquela escova que está durando aí 1 ano, a escova tem que ser trocada periodicamente. O seu dentista te informa isso. O paciente que não usa o fio dental diariamente, porque a bactéria ela está no meio dos dentes também, porque lá a escova não entra. Um dente encostado, um no outro, a escova não penetra, né? Então, normalmente as pessoas não usam fio dental, usam palito. Palito não é instrumento de limpeza. E a placa bacteriana, ela é removida só por fricção. O que é fricção? É você passar a escova com creme dental em cima da placa, que ela é removida facilmente. Então, esse cuidado tem que ser diário. E no diário tem que ser no mínimo 3 vezes ao dia, né? Você escovar dente, fio dental apenas uma vez no dia, porque você não consegue passar o fio dental 3 vezes ao dia. Ninguém suporta isso. Então, uma vez ao dia bem passado, resolve o problema. Então, quando essa placa bacteriana aumenta, dá-se um processo de inflamação, que é uma reação do organismo chamada gengivite. Como é que você nota a gengivite? Você passa o fio dental e tem um leve sangramento. Às vezes você passa no dia, não sangra. Então não tem periodicidade nesse sangramento. Então você passa o fio dental e fala, não, eu estou passando o fio dental com muita força, minha gengiva está sangrando. Não, a gengiva normal, sadia, não sangra. Aí nesse acúmulo de placa, né, gengivite, pode se tornar uma mais destrutiva, que a gente chama de periodontite. Quando chega na periodontite, já atinge o osso. Atingindo o osso, não dói, tá? Não dói. Você passa sangramento, não dói. Passa sangue, você escova, sangra. E essa doença ela é silenciosa, ela não dói. Daí, anos, você está perdendo o dente, né? O dente fica bom, a gengiva começa a subir, começa a aparecer as raízes do dente. Você vai ao dentista e fala, olha, você está perdendo os dentes. Então agora aí é implante dentário. Então a doença periodontal ela é silenciosa. E quais são esses sinais de alerta que o senhor poderia mencionar aqui, que o paciente deve ficar atento? A primeira coisa é fazer uma revisão, né? Um dentista aí, pelo menos 6 meses, uma vez por ano. Um dentista competente detecta se você começou a ter doença periodontal, tem radiografia, tem sangramento espontâneo, você relata para o seu dentista que você está tendo sangramento e a sua gengiva está subindo, assim, subir que eu falo, a gente chama de retração, né? A gengiva está retraindo, né? Está crescendo a raiz do dente, isso não é normal, né? Isso não é normal. Então o dentista, ele detecta, se ele não souber tratar, se não é a área dele, ele indica um profissional competente nessa área para fazer o tratamento. A doença periodontal tem que ser tratada antes de tudo. Primeiro, dor. Se o paciente tiver com dor, é o tratamento, né? E depois doença periodontal. Depois vem os outros tratamentos, que é aparelho, que é restauração, que é estética, né? Mas a doença gengival, ela é silenciosa. Olha só, sabe quem está te mandando aqui um grande abraço? Quem? É a turma do Bar da Dona Ana, lá no Cidil, lá na rua Rio de Janeiro com Mato Grosso. Ah, o do Lei, que eu comprei. Isso, o Lei está te mandando aqui um abraço, está acompanhando o programa. Ô, Lei, grande abraço para você. Eu sempre encontro lá de vez em quando aí com o Lei. O Bar da Dona Ana já é famoso há muitos anos. A Dona Ana ele deve ter mais ou menos uns 60. E eles moravam ali em cima. Era um casal que fazia um frango frito, que Se tem não me até engano, hoje. o marido é o Sr. Luiz, se não me engano. Sr. Luiz. Eles têm um frango frito famosíssimo. Até lá. hoje?
Até hoje. Uai, você vai lá muito então, Antônio? O frango dele é excepcional. Ele está perguntando aqui para você falar para a gente quantos anos pode durar o implante. Bom, isso aí é relativo, é de acordo com aquele cuidado que tanto o dentista quanto o paciente tem que ter. O paciente às vezes acha que ele fazendo o implante, ele vai... assim, não vai não, ele não precisa cuidar tanto, e é inversamente ao contrário. O implante ele precisa de mais cuidado do que o dente. Por quê? Ele não tem as mesmas defesas, né, que um dente tem. Então, o paciente que recebe o implante ele tem que cuidar melhor. Se ele cuidar, o dentista cuidar, vai periodicamente no dentista, às vezes radiografa de 2 em 2 anos, vê se tem perda óssea, vê se tem algum processo inflamatório, porque a boca, ela precisa de manutenção, é igual um carro. Você precisa trocar óleo, trocar vela, né, trocar correia. Então, o implante é a mesma coisa, a boca é a mesma coisa, precisa de manutenção. Então, se você cuidar de uma maneira correta, aquilo que eu falei de higienização, escovação, fio dental, dura a sua vida inteira. Muito bem. Vou pedir aqui ao telespectador que refaça aqui a pergunta, porque às vezes está um pouco mais confusa. Vou tentar fazer aqui. É o Tony que está mandando a pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Fiz um implante e deu um pouco de problema de rejeição, acabei perdendo e agora terei que fazer um novo enxerto, fazer um enxerto para uma nova implantação por ter perda óssea. Por esse motivo de perda óssea, é normal essa rejeição, perder o pino implantado? Não existe rejeição no implante. Tá? Isso aí é uma coisa que não existe. Por quê? Se o implante desse rejeição, essa firma que faz o implante quebraria, porque ela não venderia por mais ninguém, né? Essa técnica já tem 61, 62 anos. Ela foi testada, inicialmente, essa técnica é de um sueco chamado Branimark, da Suécia. Ele começou a trabalhar nisso, é uma técnica que ele começou a trabalhar nisso em mais ou menos 1954. E em 61 ele colocou em humano, ele fez em cães, teste em cães e colocou em humano. O primeiro implante que ele colocou em humano era um faxineiro lá da universidade que ele trabalhava. E ele durou até, isso foi na década de 60, foi 61. Então, esses implantes duraram até 2015, quando esse paciente que recebeu os primeiros implantes, ele faleceu, né? Então, o implante foi feito para durar a vida inteira. Olá, Samuel. Boa noite, ilustre Samuel do Vale. Gostaria de cumprimentar o Dr. Nilson Tavares, grande profissional aqui da Divinópolis, e fazer uma pergunta para ele. Nos dias atuais, encontramos implantodontia dentária até nas periferias de todas as cidades. Essa banalização de implantes não compromete a qualidade da técnica? É questão da infiltração? Obrigado por tudo, parabéns. É a última frase, disse a infiltração, que é temida por muitos. A gente comentava um pouco isso no primeiro bloco, né? Sobre essa questão. O doutor comandante Enio Montenegro, que está mandando um abraço para você. Uhum, obrigado. Eu só queria complementar a primeira pergunta do paciente aí que falou que perdeu o implante, vai ter que fazer enxerto. Então, o que eu gostaria de falar é que essa tese que deu rejeição, ela não existe. Então, provavelmente, né, o que pode ter acontecido é uma avaliação abaixo da expectativa, né? Mas, se você retirou o implante e está tudo normal, não tem infecção, você pode fazer outro tranquilamente, né, Davi? Pode fazer outro. Temos aqui mais perguntas dos telespectadores sobre a questão do implante. Deixa eu abrir aqui a pergunta. Posso extrair um dente e implantar o pino no mesmo dia, no mesmo procedimento, para ganhar tempo? Parabéns pelo programa, Samuel, sempre acompanhando a TV Candidez. Sim, o nome disso é carga imediata. Essa técnica surgiu aproximadamente há cerca de 20 e poucos anos atrás. Então, aquela tese que eu falei anteriormente, que é 3 meses na mandíbula, esperar e
6 meses na maxila, ela pode ser alterada numa série de conjunturas. O que é isso? Qualidade óssea, posição óssea, posição do dente, incidência de força, tá? No meu caso, eu não faço essa técnica de tirar e colocar na região posterior. Tirar o dente e colocar o implante na região posterior, região de trás. Por quê? É o lugar onde tem a maior incidência de força, é onde você mastiga. Essa região anterior, ela foi feita apenas para cortar, né? Apreender e cortar. Então, essa técnica, o que você perguntou, ela é mais indicada na região anterior, região da frente. O telespectador que não quis se identificar, ele pergunta aqui o que pode causar a periodontia. A periodontite. Isso, o né? que pode causar? É aquilo que eu falei, é acúmulo de placa, o não uso correto do fio dental, o não uso correto da escova dentária, o não comparecimento ao dentista, né? Que o dentista ele é qualificado para detectar o seu problema gengival. E ele detectando, ou ele trata ou ele te encaminha. Então, é uma doença silenciosa. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o dentista, Dr. Nilson, comentasse com a gente a importância da profilaxia. Ela sendo feita no tempo correto, pode evitar vários problemas no futuro? Parabéns. Deixa eu ver aqui quem está cumprimentando. É a Maria Geralda, do bairro Danilo Passos. Um abraço a todos do bairro Danilo Passos. Ô Maria Geralda, isso que você falou está corretíssimo. A profilaxia, a limpeza, você procurar o dentista, você evitar. Se você faz uma profilaxia, você está evitando determinados problemas. Então, pode ser que pareça caro, o dentista vai te cobrar X, mas sai muito mais barato do que você consertar. Né? Você tem um problema periodontal, você tem uma cárie, né? Você tem uma infecção, você tem um problema de cárie. Então, a profilaxia, realmente você está certo. Se você fizer no tempo adequado, vamos supor, de 6 meses, você provavelmente os seus problemas não vão aparecer, não. Legal. O nosso diretor Túlio está me avisando aqui agora no ponto que eu vou ter que chamar o nosso último e breve intervalo. E é claro que você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Rapidamente, deixa eu falar aqui da Ultra Imagem, mandando um grande abraço para toda a equipe. A Ultra Imagem está na Getúlio Vargas, 808, no segundo andar. É importantíssimo essa questão do segundo andar. Dr. Marcelo Dolabella e toda a equipe estão de portas abertas para te receber. Mas o endereço onde tudo começou continua lá. Na Getúlio, na Coronel João Notini, 126. Obrigado aí ao Túlio e toda a equipe.
Deixa eu chamar aqui entrevistas que você pode acompanhar pelo YouTube. São profissionais que passaram pelo programa. Nós tivemos com o coloproctologista Dr. Vidal Trapielo Neto. Importantíssima entrevista, onde ele destacou sobre a questão do câncer coloretal e sobre também a importância de se fazer a colonoscopia. Doutora Ana Carolina Campos é psicóloga, esteve conosco falando sobre a questão da saúde mental. Dr. Gustavo Soares, experiente profissional da cirurgia da hérnia inguinal. Outra entrevista que também você pode acompanhar. E também com a doutora Nayara Dourado, médica nutróloga e que falou sobre a questão do emagrecimento. Antes de voltarmos aqui com o Dr. Nilson Tavares, que está no estúdio conosco, deixa eu chamar aqui uma mensagem da médica Marcela Brasil e um evento que promove saúde, que é a corrida de rua no dia 5 de julho. De julho, às 8 horas da manhã, vai ser a largada da Brasil em Ação Running, uma corrida 100% beneficente que está sendo promovida por mim, doutora Marcela Brasil, e por um time extenso de patrocinadores e apoiadores. Eu espero vocês para cuidar da saúde, do bem-estar e participar conosco. Vão ter corridas de 5 e 10 quilômetros, além de caminhada e uma corrida kids. Além de ser um domingo muito especial, onde vamos ter food trucks, shows ao vivo e muitas ativações para vocês passarem um lindo domingo em família. Espero todo mundo, as inscrições já estão abertas. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez ao vivo, lembrando que nós estamos agora no último bloco do Almoça Grátis da Saúde, mas ainda dá tempo, você pode enviar a sua pergunta, tirando a sua dúvida. A TV Candidez, ela mantém essa total interatividade com o seu público, onde você pode fazer aqui questionamentos nesta prestação de serviço. Isso é fundamental e muito importante. Estou de volta aqui no estúdio com o Dr. Nilson Tavares, que é periodontista e também implantodontista. A Sol de Nova Serrana. Olá, estou assistindo aqui o programa em Nova Serrana. Eu gostaria de saber do Dr. Nilson sobre o que é sinossopatia. Parabéns pelo programa, sempre agregando na vida das pessoas. Obrigado a todos de Nova Serrana. É ao vivo e o dentista Nilson vai te responder. Como que chama? Ela colocou aqui como Sol. Tá, Pode Sol. ser uma abreviatura de Solange, né? Mas Sol. Sol é o seguinte, a sinusopatia pode ser um processo inflamatório ou infeccioso nessa região do rosto aqui que a gente chama de seio maxilar. Mas no caso específico aqui meu, estou falando sobre implante, a gente faz uma análise do seio maxilar, que é essa região do rosto. Essa análise é através de uma tomografia também, ver se tem infecção, ver se tem um espessamento, assim, um alargamento dessa membrana, entendeu? E mediante nós detectarmos alguma coisa, isso é mandado para um otorrinolaringologista, onde vai fazer o tratamento dessa infecção e depois nos devolve o paciente para a gente poder fazer alguma intervenção. Qualquer intervenção que é feita no seio maxilar é enxerto ósseo, né? Às vezes a gente tem que fazer enxerto dentro do seio para poder fazer os implantes. Nós temos métodos para isso, osso para isso. O osso pode ser retirado de você mesmo, colocado lá, ou então a gente tem substituto ósseo. Por exemplo, o seu sangue. A gente faz um enxerto com o próprio, em determinados casos, né, com o próprio sangue do paciente. Né? São enxertos que a gente chama de autógeno, ou seja, do próprio corpo. Então, se você tem uma doença causada por intervenção de implante, você tem que cuidar. Tá? O doutor Nilson, o Geraldo Vitor está fazendo aqui uma pergunta que não está dentro do nosso tema de hoje, mas em respeito ao telespectador, eu sempre gosto de fazer. Sim. Samuel, boa noite. Dente ciso perto do nervo, qual que é o risco da extração? Está escrevendo aqui, Lurdinha, da cidade de Igarapé. Ô, Lurdinha, isso é muito normal. Por que você tem dente ciso que fica dentro do osso? Isso é um processo no Brasil nós somos muito assim, misturados em termos de raça. Então, de repente, você tem a mandíbula
da sua mãe e os dentes do seu pai. Né? Então, não cabe dentro da boca. Então, normalmente, o siso, ele pode eruir, ou seja, nascer normalmente, mas às vezes não tem espaço, ele fica lá dentro do osso. Qual que é o problema se ele estiver perto do nervo? Nenhum. Por quê? Hoje em dia, nós fazemos uma tomografia que detecta o tão quão próximo essa raiz do siso está perto do nervo, e o cirurgião, no caso um bucomaxilo, uma pessoa experiente, vai retirar esse siso de uma maneira que não toque no nervo. Então você não vai ter nada, mas tem que se fazer uma tomografia para isso dar um planejamento para esse profissional. Tá bom? Muito bem. Doutor Nilson, como é que é a questão da experiência de ser aí um docente na Universidade de Itaú, né? Isso contribui também para o dia a dia no consultório? Cara, você dar aula é uma coisa muito legal. Você passar o que você sabe para outra pessoa é um instrumento poderoso, sabe? Muito bom. Eu lembro dos meus professores, né? Eu lembro de algumas coisas que aconteceram, que eles me falaram. Então, a gente tem que estar sempre lembrando de professor, por mais longínquo, por mais longe que seja o tempo, né? Então, o ato de dar aula, desde que o aluno queira, né? Lógico. O ato de dar aula é um ato que eu exerço com o maior prazer. E você dando aula, você aprende muito. Você é obrigado a estudar mais. Você convive com profissionais de outra área, né? Então, está tendo sempre uma troca de informações entre os professores, e isso te beneficia muito em termos de conhecimento. O telespectador que não quis se identificar, ele pergunta se as doenças da gengiva podem afetar outras partes do corpo, que não a boca. Pode. A doença gengival, nós temos que imaginar ela como um foco de infecção, né? Agora está a época da Copa aí, e está passando uns revival de Copas. A Copa de 58 foi a primeira Copa do mundo a ter, no Brasil, ter um dentista. Por quê? O foco, percebeu-se na época que o foco de infecção dos jogadores gerava muita distensão. Então, foi contratado um dentista, acho que é Mário Trigo, que ele extraiu vários dentes de vários jogadores, tirou foco de vários jogadores. Mas voltando ao assunto, aquela bactéria ali da doença periodontal, ela cai na corrente sanguínea, entra dentro do vaso sanguíneo do paciente e ela circula. Circula, uma hora ela pode chegar dentro do coração, lá no coração, na artéria que nutre o coração, que fica por fora. Então, essa bactéria vai desenvolver ali dentro, o organismo a circula. Você tem o fator, então, se o paciente é propenso ou não, tipo de vida, estresse, ele é fumante, bebida, tem uma série de coisas. Então, a doença periodontal, ela ajuda a aumentar a possibilidade do infarto e do AVC. Isso já é provado tranquilamente. Muito bem. O telespectador pergunta se as doenças da periodontite têm cura, e de que forma se tem cura, uma cura definitiva. Não, ela tem cura. Ela pode ser curada através de cirurgias, né? Isso tem que ver o caso. Ou através, se for insuficiente ou for pequena, medicamentosa, através de antibiótico, raspagem, um anti-inflamatório que a gente receita. Então, tem várias maneiras de se tratar. Legal. Cirúrgica e não cirúrgica. Muito bem. Doutor Nilson, a gente está caminhando aqui para o final do programa. A gente contou um pouco da sua história e falamos também um pouco, né, da questão dos implantes dentários, da questão da doença periodontal. Mas a gente falou, é claro, não que tudo. Dentro desse tema que nós abordamos hoje, o que de mais importante, para finalizar o programa de hoje, você gostaria de deixar marcado para o público que está nos acompanhando agora de casa sobre a saúde bucal?
Enquanto isso, o Túlio coloca o seu contato para a gente. Bom, é o seguinte, a saúde bucal ela é extremamente importante, porque a boca, ela é o início de tudo, por exemplo, a alimentação. Quando você tritura bem o alimento, quando você saliva, tritura, engole, a sua digestão é melhor. Então, o aproveitamento daquele alimento específico que você está se alimentando, ele é melhor aproveitado. Quando o alimento é melhor aproveitado, é melhor absorvido, né, pelo intestino e tudo, são vitaminas, são carboidratos, proteína, então o seu corpo funciona melhor. Então a boca, ela é extremamente importante. Por quê? Porque a saúde do indivíduo começa pela boca, tá? Se você tem um problema dentário, um problema gengival, um problema de falta de dente, um problema de desarmonia de dente, né? Então, a sua vida não está num processo normal. E isso é cumulativo. Tonilson, a gente vai ter que marcar uma nova data para você voltar, para você trazer mais informação, porque nem tudo foi. Temos aqui mais perguntas aqui do público, né? Está ali seu contato, 99958-8017, há muito tempo aqui no Costa Rangel, na sala 714. Muito obrigado, viu, pela sua presença, doutor Nilson. Eu te agradeço. Você acrescentou muito dentro desse tema da implantodontia, que é sempre dúvida quando se fala do implante dentário e, é claro, da saúde bucal como um todo. Muito obrigado pela sua presença. Eu te agradeço, Samuel, agradeço a TV Candidez, a vocês que ficaram nos ouvindo. E boa noite a todos. Eu lembro a todos que a reprise deste programa você vai acompanhar no sábado, a partir de 13h, também no domingo, a partir de 21h. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na próxima semana. Boa noite, doutor Nilson. Boa noite para você. Boa noite a todos. Até a próxima, se Deus quiser. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. A rua não deveria ser uma ameaça para as mulheres. O lar delas, menos ainda.